Muito bom dia e muito obrigado pela participação de vocês em mais um tema que foi escolhido baseado no princípio da humanização do trabalho. É um tema relevante, inclusive, como já foi dito, inclusive pelo Pedro, nesta última apresentação, é um cenário econômico bem diferenciado em relação àquilo que realmente nós não estávamos esperando, mas que não podemos também deixar de analisar uma série de fatores e oportunidades. Compartilhando esse processo com vocês, eu coloco agora o nosso grupo, que é o Grupo de Excelência em Internacionalização de Pessoas, Empresas e Carreiras, que desde 2016 ele vem contribuindo com uma série de posições para que as empresas possam, assim como profissionais e pessoas, independentemente de suas profissões, se internacionalizarem. O grupo é composto por mim, que sou o coordenador desse grupo, o professor Dr. Mário Rulli, que é um trader internacional com vasta experiência em negócios, o professor Maurício Antunes, um especialista na área de consultoria internacional, a professora doutora Neuza Aparecida Dinamarca Ludovico, que é especializada em gestão de pessoas na área de inteligência emocional e racional. E o professor Paulo Rodrigues, que é um empresário da área de comércio exterior, atuando com serviços e, ao mesmo tempo, potencializando processos internacionais. Bom, eu inicio aqui com uma frase de Peter Drucker, que vem exatamente de encontro ao atual cenário mundial. Os resultados são obtidos através da exploração de oportunidades, não pela solução de problemas. Temos aqui duas situações. A primeira é explorar as oportunidades no momento de dificuldades, enquanto que no mundo sanitário, os especialistas, os cientistas, as empresas estão buscando uma solução que deverá ocorrer, se Deus quiser, através de alguma medicação, de alguma vacina. Mas, enquanto isso, nós temos que buscar oportunidades, já que a questão nos deixa diretamente em casa e trabalhando ou não, enfrentando essa nova dificuldade que era tão inesperada, ou seja, que não era esperada pelo mundo. Por gentileza, o slide ou eu mudo por aqui? Ok. Bom, eu fiz uma divisão para esta nossa apresentação, voltada para a humanização, mas que, baseado no princípio da recessão econômica, eu fiz uma série de pesquisas e, claro que, entre outras, esta mostra uma série de realidades sobre o panorama dessa recessão e, como a própria figurinha embaixo está mostrando, há uma divisão, né, na sociedade em relação a trabalho e tudo que possa ocorrer em termos de famílias, e há uma ruptura nesse processo. Mas nós estamos procurando, da melhor forma possível, o mundo, e não somente nós, superar, como a própria figura está demonstrando. Como é, então, esse panorama? Dentro do panorama, há um cenário econômico. E aqui existe uma palavra-chave, que é justamente a percepção. Eu fiz uma divisão baseado nos estudos da Fundação Getúlio Vargas, da qual eu participo. Qual é o clima econômico na América Latina, baseado no segundo trimestre e terceiro trimestre deste ano, né? Considerando este mês de setembro como o final do terceiro trimestre. Claro que é um indicador do clima econômico, e que na América Latina mostrou que no segundo trimestre a recessão, por percepção, era quase menos 60%, e que neste trimestre já evoluiu para menos 43%. É uma evolução negativa, porém ela é progressiva do ponto de vista objetividade. A situação atual, que é justamente a parte central do slide, nos mostra que a situação atual no clima econômico é de 89,6%,
negativo. Como é que isso poderia ser melhorado? Com tudo aquilo que está sendo realizado, né, por parte dos governos, por parte da sociedade, e o clima, numa situação atual, é menos 98%. Agora, como esse cenário nos mostra uma percepção sobre a situação atual, mostra que a expectativa passa a ser positiva neste terceiro trimestre. Se nós estávamos no segundo semestre com 22,3% negativo, a percepção do clima econômico, como expectativa, já é positiva em 40%. Muito bem. Seguindo, o gráfico nos mostra, ainda pela mesma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que o gráfico nos mostra uma evolução lá desde o terceiro trimestre de 10 anos atrás, do ano 2010, que era um indicador positivo de quase 40%. E que vejam que veio caindo na América Latina, e na média dos 10 últimos anos foi de menos 15%, onde realmente o pico anteriormente mais baixo foi em 2015, que deu exatamente esse percentual. E que a evolução acabou acontecendo até o primeiro trimestre de 2018, e que depois veio caindo, e chegamos neste terceiro trimestre já numa pequena subida, que é exatamente aquilo que foi mostrado no slide anterior. Então, é um gráfico que dá um indicador bem visual, o que vem a ser o clima econômico na América Latina, ou seja, do México até a Argentina. Significa que nós temos vários tipos de economias, nós temos vários tipos de sociedades, de políticas governamentais, de atrativos de investimentos e de exploração no comércio internacional, que é um dos temas do nosso grupo, né? Que é justamente o grupo de internacionalização de empresas. Então, é um gráfico bastante interessante, porque ele dá numa só visão o que é a América Latina de 10 anos para cá. Um clima econômico realmente instável e que, mesmo com algum momento de elucidação econômica de alguns países, o processo realmente na América Latina ainda requer de muito crescimento, principalmente nas questões políticas econômicas. Eu ressalto aqui um ponto importante. Até alguns anos atrás, e vamos chamar isso aí, no início da globalização, em 1992, que foi o ano que deu exatamente a base pela Convenção de Jacarta, 70 países, que eram chamados de subdesenvolvidos, entraram no processo internacional apoiando o grupo dos 7, os 7 mais ricos do mundo. E o que acabou acontecendo? Ao longo do tempo, o que era a política não comandando as economias, hoje nós temos um cenário totalmente inverso, ou seja, a política comanda a economia. Nós estamos vendo isso no grande movimento do mundo, já na segunda parte do nosso século. Então, esse gráfico mostra realmente que a América Latina ficou para trás em termos de desenvolvimento. Esse gráfico 2, ele dá três situações. A situação atual, que mostra a parte negativa no terceiro semestre, como situação, no trimestre. O clima econômico, que é o segundo, que está exatamente começando a retomar um posicionamento. E o terceiro, na parte de cima, é o que já gera uma inspiração, ou seja, a expectativa já passa a ser melhorada. Este gráfico nos dá 3 indicações baseadas exatamente no que nós vimos nesses slides anteriores. O que chama a atenção é o contraste entre a situação atual e expectativas. Então, enquanto a situação atual é negativa, o clima econômico começa a mostrar uma certa abertura, e que as expectativas, com base nessa abertura, nos conduzem
a termos, possivelmente, dentro de poucos meses, uma melhora na economia, inclusive na América Latina, que é exatamente o que indica esse trabalho que nós estamos apresentando. No próximo slide, nós temos, na relação direta com o clima econômico, os vários países que foram selecionados aqui pela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que desde a América Latina ela está com menos 59%, né, e que cai para 43,2%, isso na América Latina. Agora, eu aproveitei toda a pesquisa que foi realizada, que é bem longa, para buscar exatamente país por país, ou seja, desde a Argentina até o Uruguai, formando exatamente aquele grande conceito, né, das chamadas economias. Então, nós temos a Argentina, que já diminui a sua possibilidade de regressão. Depois nós temos a Bolívia, um pouco menos, e o Brasil, que teve e que está dentro dessa pesquisa realizada, uma melhora em termos de indicação, né? E aí vocês vão vendo que o aspecto, chegando até o final, nós vamos ter aí o Equador, que tem uma relação comercial com o Brasil bastante interessante, com mais dificuldades em relação, por exemplo, a outros países, e temos que analisar isso de uma forma muito compacta, devido ao quê? A proposta que o nosso grupo de internacionalização de carreiras e empresas pode oferecer como sendo um processo de melhoria na sua captação de negócios. Muito bem, virando o slide, por favor, eu vejo aqui também, por favor, a mudança. Eu vejo aqui também uma outra forma de entendimento do que vem a ser as tabelas, onde o Brasil, pela pesquisa, ele é visto como um país que gera dificuldades em relação à sua burocracia no comércio internacional. Vejo que os números são muito altos em relação àquilo que nós poderíamos ter como muito menor, porque ao longo dos anos todos, o que acabou acontecendo? Várias inserções foram inseridas no comércio exterior do Brasil, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista controles governamentais, e que isso dificulta o trabalho dentro das empresas. Isso acaba gerando o quê? Um estresse para os profissionais e para os gestores que atuam na área internacional. E vai no sentido contrário à humanização, porque trabalho, que vem lá do latim tribare, ele tem uma relação, no século XXI, de uma relação de trocas, a nossa competência versus salários e participações que os profissionais têm nos negócios das empresas. Então, nós estamos vivendo também um momento na contramão do governo brasileiro, já de muitos anos, os governos, né, não estarem cuidando da forma como poderiam estar sobre o que vem a ser disponibilizar e abrir mais o país para o comércio exterior, dando às empresas outras oportunidades, assim como diretamente as pessoas trabalharem com mais satisfação e não ir de encontro ao estresse para obter resultados para as empresas. Este é um fato importante que deve ser revisto e analisado, inclusive pelos próprios gestores que atuam diretamente junto às associações de classes, independentemente de federações das indústrias de cada estado. Esse é um caminho que deve ser seguido. O próximo slide, ele nos dá, através de dois grandes divulgadores, o canal Bloomberg e também o Boletim Focus, que o Banco Central do Brasil prevê uma queda, pelo menos até, vamos assim dizer, a semana passada, ok? Vejo que a publicação é da semana passada, uma queda de 5%, podendo chegar numa variável de 4,5% até 6%. Por quê? Porque a abertura do comércio,
parcialmente, assim como das indústrias já se preparando e começando a aumentar gradativamente a sua produção dentro das restrições impostas, já começa a se ter uma visibilidade que possivelmente fique entre 4,5 e 5,5, mas não acreditamos, de acordo com as divulgações do próprio canal Bloomberg, de que chegaremos mais do que isso. A expectativa, até um tempo atrás, era de 9%, algo que nós chamaríamos até de um chutômetro, e não simplesmente de uma análise, ok? Então, é importante que nós tenhamos essa visibilidade. Muito bem, o próximo slide, já que nós vimos o que é esse cenário internacional, que puxa para dentro da nossa palestra, da nossa contribuição no ENCOAD, a segunda parte. Dentro desse cenário, desse clima, dessa instabilidade, cujo estresse, para muitos, aconteceu e está acontecendo, por que nós trouxemos esse relacionamento internacional baseado nos 3 princípios e nos 3 vetores que o GIPEC enxerga para poder contribuir na humanização do trabalho? Já que existe todo um cuidado das empresas em home para os seus gestores, por que não aproveitar esse período onde sabemos que mesmo com home nós estamos trabalhando muito mais do que estivéssemos nas empresas, e nós, professores, trabalhando com os cursos online, trabalhando muito mais, justamente para poder suprir aquela falta da presença numa sala de aula. E eu que trabalho com mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado, estou sentindo muito mais o peso dessa responsabilidade do que antes. Então, trabalhando nesse sentido de aproveitarmos um espaço ou algum momento que nós tenhamos para ampliar a nossa possibilidade de contribuição junto às empresas, eu coloquei esse tema de relacionamento internacional, abrindo exatamente qual é o foco do GIPEC. Então, vamos ver o primeiro componente. Por favor, a mudança. Olha, existem várias maneiras de humanização. Vários dos nossos colegas, através dos seus grupos de especialização e o grupo de excelência, têm mostrado ao longo desse trabalho que começou ontem com um sucesso que já ultrapassou a 18 mil participantes, que passa a ser um recorde para o CRA nos ENCOADs que nós temos participando nos últimos anos. Então, eu digo que existem várias maneiras de humanização, mas o foco da humanização, de acordo com a filosofia e objetivos do nosso grupo, veja que nós colocamos aí 2 elementos. A filosofia daquilo que nós podemos ter e analisar junto ao processo, assim como os objetivos, que nós sempre, nas nossas reuniões, nas palestras que realizamos no GIPEC, isso é desde 2016, 3 são as formas de relacionamento internacional que humanizam o trabalho de um administrador. É claro que, como o foco principal é de um administrador ou de administradores, nada impede que, neste momento, nós possamos contribuir também com outros tipos de gestores que possam atuar direto ou indiretamente nas empresas, na parte internacional de relacionamento, não só comercial, mas como operacional, administrativo e financeiro. Mas vamos focar aqui esses 3. O primeiro deles, vamos ver agora, por favor, isso. Os administradores que atuam em comércio internacional. Quais são esses elementos? De que forma um administrador que atua em comércio internacional, ele pode contribuir no sentido até de humanizadamente ele estar presente, né? Para os que atuam diretamente, podemos relacionar alguns pontos importantes. Vamos ao primeiro. Agora aqui procurar, através de um network, atualizações internacionais pelos tipos de negócios
que as empresas naturalmente têm como sua atuação. Se é exportação, se é importação, se é logística, se é consultoria, se é área financeira. Procurar nesse network, que naturalmente os que atuam já têm em vários países, e para vocês terem uma ideia, o ano passado, para quem não conhece, o Brasil, através das empresas, exportaram para 262 países. Isso significa que o network é muito grande, né? Verificar as perspectivas econômicas nessa relação com outros países, ou seja, uma atualização, obter informações atualizadas. O terceiro item, por favor, o terceiro item, analisar o atual estágio que existe, né, para que se possa ter o quê? Novas oportunidades nos processos e que, naturalmente, derrubar barreiras e, ao mesmo tempo, procurar mitigar o que vem a ser a possibilidade de, no futuro, já que este momento é de preparação, analisar os estágios que vão vir dentro de poucos meses pelo caminhar do processo sanitário. Mais um componente que nós colocamos é exatamente, por favor, pesquisar perspectivas com o objetivo de ampliar negócios das empresas. É um momento de pesquisa. Hoje a internet, todo esse processo que nós temos com facilidades, com vários sites, inclusive um grande site que nós temos sempre que acompanhar, é o Fórum Mundial da Economia, de Davos, onde nós passamos a conhecer no Fórum Mundial e através do Fórum Mundial da Economia, conhecer países, as suas culturas, qual é o seu PIB, sua renda per capita, qual é o seu comércio internacional, a sua infraestrutura. Isso é um trabalho de pesquisa que, nesse momento, pode ser muito prático para os administradores que atuam no comércio internacional. Mais um item que nós colocamos foi exatamente, por favor, essa conexão nesses 4 componentes, uma sinapse entre perspectivas e a inteligência de negócios. Para administradores que automaticamente não estão voltados diretamente nesse processo, colocamos mais alguns itens. Por favor, alterem para mim. Qual a importância para a empresa no sentido de estar presente em outros mercados? Então, para quem não está, diferentemente do que aconteceu na parte de cima, com as minhas informações, e para quem não está, preparar-se fazendo estudo de viabilidade através de 2 grandes componentes, o benchmarking e a matriz SWOT, onde a empresa passa primeiro a se conhecer para depois procurar ir buscar, através dessas 2 ferramentas, o mercado internacional e procurar se integrar, né, os seus gestores dentro desse processo para que a empresa possa estar preparada. Então, o primeiro vetor do nosso trabalho é para os administradores em comércio internacional, que envolve também carreiras e até pessoas que queiram, como vamos ver mais adiante, esse processo caminhar. Vamos ao segundo componente do nosso vetor. Internacionalização de carreiras. O primeiro foi para quem já está. A internacionalização de carreiras, que faz parte da nossa atividade, né, às vezes por questões da impossibilidade de viagens internacionais, realizar cursos online em universidades ou instituições reconhecidas, não somente em seus países, da Europa, da Ásia, Norte América, ok? Mas, principalmente, que sejam instituições internacionalizadamente reconhecidas, e nós temos muito acesso a isso. A segunda possibilidade, dentro desse conceito, é justamente, de acordo com especializações e as suas competências, ir através de sites especializados, oportunidades em empresas no exterior, para formar uma carreira. Por que não? Nós temos aí uma série de intercâmbios, não só de estudantes, mas também de profissionais, que possam fazer intercâmbios e participarem diretamente de sistemas de internacionalizar sua carreira de acordo com as suas competências. E o terceiro deles é justamente analisar a possibilidade, na sua própria empresa,
desde que ela seja internacionalizada, de migrar para outros países. Quer dizer, as sucursais, matriz, filiais, como eu tive a oportunidade, ao longo dos anos, de ter essa internacionalização, foi daí que mudou totalmente o meu conceito de carreira, e não simplesmente eu estar regionalmente dentro do nosso país apenas. E, por último, o vetor, que é justamente o terceiro do nosso grupo, objetivos de se transferir para outros países. Quando as pessoas têm a possibilidade e sempre criar um target, no sentido de ir para outros países, trabalhar, viver, estudar, né? Primeiro, o cuidado nesse conceito é conhecer muito bem o idioma local, não simplesmente o inglês, ou pelo menos ter o conhecimento básico daquele idioma, as culturas do país, né? O modus vivendi, como é viver em Portugal, mesmo no idioma quase semelhante, como é viver na França, como é viver no Japão, como é viver na Argentina, né? Então, o primeiro conceito, idioma, culturas e o modus vivendi. O segundo, oportunidades de participar em cursos de curta e longa duração. Quer dizer, a possibilidade localmente, como eu tive, tanto no doutorado, como também no pós-doutorado. Então, essas oportunidades acabam fazendo com que nós possamos nos transferir e crescer profissionalmente. Mas um item importante é justamente analisar a economia, verificar as políticas governamentais. Não é só uma questão estratégica da pessoa ir morar. Como são as políticas e as economias dos países? Eu citei agora há pouco. Antes, a economia conduzia as políticas. Hoje, as políticas conduzem a economia. Muito cuidado com esse efeito. Estudar a renda per capita, para onde se pretende ir, né? Como se obter rendimentos e formas, que é o modus vivendi. Uma coisa é vender tudo que tem aqui e morar nos Estados Unidos. E depois? Eu conheço casos, por própria experiência de amigos, que foram para lá ricos e voltaram pobres para o Brasil outra vez. Tenho situações de amigos que hoje estão retomando as suas atividades. Mais um componente, por favor, são as oportunidades de trabalho. Estudar com antecedência não é apenas se transferir achando que lá é melhor do que aqui, ou que lá vão oferecer mais oportunidades. Não esqueçam de que esse é um ponto importante. Por isso que nós estamos falando em humanização do trabalho. Quais são as oportunidades? Tivemos casos no passado, relatados por várias pessoas, que foram para os Estados Unidos, achando que, mesmo com suas profissões aqui no Brasil, acabaram trabalhando em locais que não eram as suas profissões. Inclusive, um amigo que acabou trabalhando num posto de combustível. E ele tinha um alto grau de conhecimento com 3 idiomas, além da sua profissão. Cuidado com esse processo. Não há entusiasmo sobre isso. Uma coisa é a iniciativa e a outra é o estudo de viabilidade. E depois, a convivência social, as culturas. O que nós vemos, por exemplo, em Orlando, e principalmente em Orlando, nos Estados Unidos, vários condomínios que só os brasileiros vivem, quase todos os brasileiros fazem parte. Então, o churrasco, fim de semana, por quê? Porque não conseguiram, em certos momentos, se adaptar à cultura americana. Então, esse é um trabalho também que deve ser muito, muito bem analisado. E, finalmente, analisar quais são as despesas e os custos mensais para se manter no exterior, baseado no princípio das oportunidades e formas de obter rendimentos, ou através do trabalho, ou de investimentos, como pode ocorrer e ocorre por muitas pessoas, e conheço vários, inclusive amigos, que se conectam comigo quase todas as semanas, até fazendo perguntas aqui sobre o Brasil. Então, cuidado também com esse aspecto. Quanto vamos precisar e quais são os obrigatórios mensais que nós temos que determinar na nossa vida. Muito bem.
Portanto, vamos virar, portanto, cuidado com os desafios para que não haja um retorno. O ano 2020 está sendo totalmente atípico para todo mundo, não é somente para nós, mas que, claro, algo irá acontecer. E como disse o Pedro, meu colega Pedro, na palestra anterior, precisamos nos reinventar. Como eu também, além do Pedro, estou me reinventando baseado no princípio quê? Das experiências. Se o Pedro disse a sua idade, bem mais jovem do que a minha, imagine eu com 79 anos de idade, numa atividade intensa acadêmica, e que a idade não me preocupa mais, porque afinal eu estou fazendo o que gosto, e estou contribuindo dentro de todo o trabalho que o CRA disponibiliza com o grupo justamente de internacionalização de pessoas, carreiras e empresas. Indubitavelmente vamos ter uma mudança. O segundo componente a instabilidade econômica, social e financeira nos leva a tensões, mas nossas emoções precisam ser controladas em todos os momentos. No estresse. Muito cuidado, a saúde não pode ser mais abalada do que tem sido através dessa pandemia. E por último, não podemos e nem devemos deixar que oportunidades, conforme a frase de Peter Drucker, de crescimento passam sem que as observemos. Vamos inovar, vamos aproveitar, infelizmente, vamos nos reinventar. O Pedro foi muito feliz, e eu gosto sempre das observações que o Pedro faz, e eu comungo e conjugo com a ideia e os conceitos deles. Vamos nos reinventar, não podemos deixar de inovar. E, finalmente, os problemas sanitários que o mundo vive devem nos conduzir a reflexões, razão pela qual valorizar a vida e o trabalho nos tornarão mais fortes daqui para frente. Temos que criar forças. E também, por favor, criar superações, porque a humanização do trabalho é primordial para o sucesso de pessoas e empresas. Superação é a palavra-chave neste momento de dificuldades. Porém, vamos a uma reflexão. Por favor. A reflexão nos diz novamente Peter Drucker: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. A primeira frase desta minha apresentação e esta última diz exatamente tudo. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Vamos aproveitar as oportunidades. Por favor, completem o slide para que nós possamos fechar aqui e deixar uma mensagem. A humanização do trabalho é realmente o fato predominante, e que o CRA, de parabéns pelo grupo que escolheu esse tema, criando o Enquadre 2020, nos leva a reflexões. Eu comungo com vários conceitos de vários colegas e espero ter contribuído com os 3 vetores principais, que são a internacionalização de empresas, carreiras e pessoas. Muito obrigado e, finalmente, mais um boa sorte a todos e sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Nelson Ludovico, por essa aula, né? Mais uma aula aqui no nosso Enquadro 2020. Bom, professor, a gente recebeu algumas perguntas e eu gostaria já de iniciá-las, principalmente porque elas estão muito relacionadas à questão da Covid-19, né? Ao impacto que a pandemia provocou na economia mundial. E a primeira delas é a Elaine Moraes que fez. Ela quer saber o seguinte, professor: humanizar o trabalho nas empresas não começaria pelo RH em oportunizar, recrutar e selecionar já na entrevista pela inclusão das diferenças em resposta à Covid-19 e à crise mundial? Elaine é a participante, né? Elaine Moraes. Isso. Então, veja o seguinte, é claro que tudo numa empresa, a partir do momento dos seus objetivos,
se inicia pela contratação de pessoas, sem dúvida alguma. E o que nós enxergamos hoje, de uma forma muito objetiva, até nas consultorias, é a forma e a preparação daqueles que estão dentro do RH. O que é RH hoje, e que na realidade é gestão de pessoas, e que já foi departamento do pessoal, vejam a transição, mas que ainda as duas letras RH conduzem o processo, eu vejo que temos que começar primeiro com as pessoas, com os profissionais que trabalham em gestão de pessoas, para depois sim ir buscar o processo. Sem dúvida alguma, esse é o princípio. Já disse um grande autor, pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Isso faz parte do conceito de RH, ou ainda, né, do conceito de departamento de pessoal. E que hoje, com gestão de pessoas, e aí eu vejo, pelo trabalho que a minha esposa dedica-se em gestão de pessoas, inteligência emocional e racional, e que atua dando consultoria para as empresas, o princípio está exatamente ali. Toda a especialização e a melhor possível no setor de RH, como está sendo chamado pela nossa participante. E esse processo mundial, ele precisa estar, através das empresas, no melhor preparo. E veja o que é importante, nós estaremos precisando de melhores profissionais, mais bem preparados, a partir do término dessa pandemia. Ou mesmo no finalzinho desse processo, onde as empresas já estão reiniciando as suas atividades. Então, nós profissionais, nós gestores de qualquer área, vamos ser mais exigidos devido ao quê? O processo é global e não apenas na América Latina. Então, tem fundamentação, sim, e é desse momento que nós temos que começar a pensar na gestão de pessoas. Perfeito, professor. A Luísa Martins, ela quer saber se esse processo de humanização do trabalho é uma postura global. Complementando a pergunta dela, eu gostaria que o senhor nos falasse qual a posição, né? Como é que o Brasil está frente a essa questão da humanização do trabalho? O senhor tem acompanhado dados, pesquisas sobre isso? Muito bem. Como o meu trabalho é de consultoria, nós temos que estar ao máximo possível atentos a tudo que ocorre. Bom, primeiramente, a humanização realmente com base no que nós estamos aprendendo a nos reinventar, ou seja, o mundo, a humanização está sendo revista, não só pelos países em desenvolvimento, como principalmente, se nós acompanharmos bem o que a Itália está fazendo, o que a Alemanha, como exemplo, está fazendo, e esta semana houve um pronunciamento da ministra. Então, a humanização, de repente, passou a ser vista como um ponto de referência no mundo. Primeiro. Segundo, me faz a pergunta sobre o Brasil. É muito difícil, e o Pedro falou na sua fala anterior, eu tenho mais perguntas do que resposta. O Pedro fez esse comentário. E a minha pergunta é, nós temos 3 vetores importantes para serem revistos. Primeiro, a educação. A nota do Enem não reflete e não pode refletir pela potencialidade do país. Segundo, governos têm que dar atenção à educação lá no princípio, não apenas criar mecanismos e ferramentas. Nós temos que ser críticos na educação para que se possa ter a humanização. Porque se nós pegarmos o PIB, a renda per capita, a nota do Enem, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil está devendo para os seus habitantes. Então, eu não vejo, infelizmente, e no alto da minha idade, que eu costumo brincar dizendo que eu tenho várias juventudes acumuladas, de uma forma simpática, né? Então, eu não me vejo ainda a ponto de responder, estamos crescendo em função da cultura. A humanização, ela nasce lá embaixo, no ensino fundamental. Então, por favor, entrem no site Fórum Mundial da Economia de Davos, deste ano,
e vejam todos os índices do Brasil e vejam que realmente o que foi perguntado pela Luísa, né? Isso. Eu, infelizmente, tenho que responder que o Brasil ainda não está à altura do seu potencial econômico, baseado no princípio da falta da educação básica, primeiro vetor, da saúde pública, que faz parte da humanização, e terceiro, a humanidade, que é muito mais complementar do que tudo na humanização. Para a gente encerrar, professor, muito brevemente, hoje, dia do profissional da administração, qual dica, né, o senhor dá para o profissional que precisa se reinventar, precisa se capacitar nesse mundo, né? Não digo pós-pandemia, porque a gente ainda está vivendo, mas esse mundo que virou de ponta cabeça, né? E também frente a essas modificações já provocadas pela Revolução 4.0, que orientação o senhor daria, principalmente ao jovem profissional? Ok, vamos lá. O primeiro conceito é aquele que acabou de... Eu vi ontem na internet um post que dizia assim: a coisa mais difícil é você se conhecer. Eu achei fantástico, e a figurinha que apareceu é uma cabeça virada contra o corpo, quer dizer, analise-se, conheça-se primeiro. Primeiro, conheça-se culturalmente, conheça a sua competência, até onde você já chegou e o que falta fazer. Para um exemplo, há 12 anos atrás, ou seja, com 67 anos de idade, eu fui fazer meu pós-doutorado. Por quê? Porque eu senti a necessidade de me atualizar, de me reinventar. E com a graça de Deus, deu mais resultado do que eu esperava. Então, primeiro, conheça-se, analise a sua competência, aprimorize-se naquilo que você faz. Use a filosofia do benchmarking. No benchmarking, nós temos 4 tipos. E um deles é conhecer a empresa. E eu transfiro isso para a palavra japonesa, dantotsu, ser o melhor do melhor. Eu só consigo ser o melhor do melhor a partir do momento que eu passo a me conhecer, verifico as minhas competências e potencializo as minhas competências estudando, 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 porque nós nunca sabemos quanto nós sabemos. Se Einstein, conforme a ciência nos mostra, utilizou uma pequena parte do cérebro, quem dirá nós quanto aproveitamos? Então, o princípio e a palavra-chave para mim é cultura, estudo e estudo. Competência acima de tudo. As nossas empresas, a nossa sociedade vai precisar muito daqui para frente. Nós precisamos nos reinventar. Maravilha, professor. Muito obrigada pela mensagem, muito obrigada pela palestra. E fica aqui o nosso agradecimento por essa aula. Um grande abraço ao senhor. Muito obrigado e agradeço a todos pela participação, esperando que o GPEC tenha contribuído um pouquinho para todos. Muito obrigado, Maria, por você também pelo apoio. Muito obrigado à equipe de apoio também. Muito obrigado.